A TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, quarta-feira, meio de semana chegando. Olá, Roberto. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você também pode fazer parte do nosso jornal. Mandando sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia, como está seu bairro, como está a sua cidade, manda pra gente aqui. Nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador, são 2. Nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 4567. Guarda esse número. Ônibus quebrou, faz um vídeo, manda pra gente. Faz como várias pessoas, né, que acontecem isso, estão passando por isso, né? De manhã cedinho, manda pra gente, que a gente coloca aqui no ar na mesma hora. Exatamente. E olha, você também pode acompanhar a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã, pelas nossas redes sociais. Tá na sua tela, nosso Facebook, YouTube e Instagram. Por lá você fica muito bem informado e sabe de todas as notícias e atualizações ao longo do dia. E olhem só, em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com céu claro e poucas nuvens. Gente, o sol estava uma bola dourada, assim, que dava gosto de ver. Essas são imagens feitas hoje. Olha, o sol devia estar lá naquele cantinho lá mais dourado. Estava lindo o céu hoje. Adoro esse céu assim. Tá bonito. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 14 de setembro. Petrobras anuncia redução no preço do gás de cozinha. FAB encontra caça F5 desaparecido há 40 anos. IPCA registra queda no mês de agosto impactado pela gasolina. PIS/PASEP. Quando serão os próximos pagamentos? Idoso desequilibra e quase é atropelado por ônibus em Petrópolis. Inscrições para o concurso público da educação em Petrópolis terminam na próxima sexta-feira. E mais, Serra Serata começa na quinta-feira em Petrópolis, agora no Correio da Manhã na TV. Bom, vamos começar a nossa edição do nosso Correio da Manhã, como sempre, lendo os principais destaques do nosso jornal, o Correio da Manhã. Vamos à primeira página ver o que é destaque. Vamos então à manchete. STF joga no lixo a conquista de dignidade dos heróis da pandemia. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Pois é, e ali em destaque na página 8, nosso especial, o mercado de planos de saúde registra prejuízo bilionário. Represamento de custos pela ANS é um dos fatores determinantes. Gente, mas vamos ver essa matéria, né? Porque claro, tem que ser lida aí direitinho para entender qual é o caso, porque né? Os planos de saúde, né? Você vê um plano de saúde hoje custa caro. Vamos lá, próxima notícia. CNI pede à STF que mantenha corte do IPI. A Corte Suprema, a Confederação Nacional da Indústria, alega que o decreto federal já cumpre o objetivo de preservar competitividade dos produtos da Zona Franca de Manaus. Esse é o destaque da página 6. Segue o baile aí, né, nesse caso. Vamos aqui na página 7, internacional. Kiev quer garantia militar por décadas e Rússia faz ameaça. É a situação da guerra lá no leste europeu que ainda perdura, gente. Na página 6, ainda temos o seguinte destaque aí na primeira página. Em 16 anos, milicianos crescem 387% no Rio. Expansão foi na Baixada. Olha só, Nossa, gente. terrorífico, né? O povo do Rio aí vive com medo da criminalidade. Na página 4, confira destaques dos planos de governo de Bolsonaro, Lula e Ciro. Então, lá na página 4 vai trazer um resumo de todos os destaques dos planos econômicos desses três candidatos que se encontram, respectivamente, aí em primeiro, segundo e terceiro, né, lugares ali nas pesquisas. Comitê de Petrópolis debate ações para o período chuvoso. Esse é outro destaque da página 5. Vamos à nossa página 2, a página de opinião do nosso jornal. Vamos à leitura do editorial por Nana Grassi.
como o turismo fomenta a economia. Um dos setores que mais sofreu no período mais crítico da pandemia volta a renascer. E a maior prova disso foi o Rock in Rio. É inegável que o turismo tem a sua força na manutenção e no fomento da economia de um país. Até porque ele movimenta vários setores, como de bares e restaurantes, hotelaria e transporte, aviação e rodoviário. O Rio provou nos 2 primeiros fins de semana do mês, com o festival, que está pronto para voltar a receber eventos de grande porte. Em 7 dias de Rock in Rio, 1.255 artistas subiram nos mais dos diferentes palcos da cidade do rock, levando ao público mais de 300 shows e 507 horas de música. Entre os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, cerca de 700 mil pessoas frequentaram o espaço montado no Parque Olímpico da Barra. Desse total, 420 mil pessoas eram de fora do Rio, o que representa 60% do público, sendo 10 mil de 31 países diferentes. Além disso, o Rock in Rio gerou 28 mil empregos diretos e um impacto econômico de mais de 2 bilhões para o Rio. O Sindicato dos Meios de Hospedagem do município, Hotéis Rio, divulgou uma pesquisa sobre o impacto do festival no setor hoteleiro. Na primeira semana do festival, de 2 a 4 de setembro, a ocupação bateu 81,84% dos quartos ocupados, com destaque para a região da Barra, São Conrado, a mais próxima do evento, com 88,81% das reservas feitas nos hotéis. Já na segunda semana, de 8 a 11, a média ficou em 94,51% dos quartos ocupados, com Barra, São Conrado, batendo 96,35% de lotação. Os números do Rock in Rio servem apenas de parâmetro sobre como o turismo pode ser importante para reaquecer a economia de uma cidade, estado ou mesmo de um país. Por isso, investir em políticas públicas para melhorar o setor, principalmente a segurança dos viajantes, pode ser uma alternativa para melhorar o fluxo financeiro. Contudo, não se deve apostar apenas nos grandes eventos. Deve-se explorar as riquezas naturais das localidades, apostando também nos atrativos de parques e reservas ecológicas, explorando áreas além dos grandes centros urbanos. Bom, vamos agora então à página 3 com o destaque da coluna Magna Vita. Vamos à nota zum, 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 1. André Siciliano faz pesquisa a cada 3 dias. Se passar dos 2 dígitos, ele vai disputar voto a voto com Romário. Vamos agora ao zum, zum, zum 2. Isso. Nunca o telefone de Altineu Cortes tocou tanto no dia de seu aniversário. Passou a data 13 em Corpo a Corpo em São Gonçalo. Já hoje, 14, é aniversário do pastor Silas Malafaia. Ele comemora no dia 15 em culto com o presidente Bolsonaro. Gente, aqui na coluna traz a nossa manchete principal, a injustiça do STF com os heróis da pandemia. Eu vou ler um pedacinho aqui só para vocês entenderem sobre o que fala, porque ela é extensa essa nota, essa opinião do Cláudio Magnavita, mas eu vou ler um trecho aqui para vocês entenderem o que é sobre o piso da enfermagem, né? Como uma enfermeira que passou toda a pandemia isolada, trabalhando em infindáveis turnos, salvando vidas e colocando a sua própria em risco, que assistiu colegas tombarem na guerra contra a Covid, vai conseguir explicar em casa e aos familiares que o festejado piso salarial, motivo de grande luta da categoria e aprovado por maioria absoluta do Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, simplesmente evaporou. Este é o dilema de milhares de profissionais da área da saúde que conquistaram o direito a uma remuneração mais justa e ainda defasada pelo trabalho social que fazem assistirem à formação de maioria da Suprema Corte contra o piso salarial. Esse é todo o imbróglio ainda sobre o piso salarial da enfermagem. Tem várias nuances, o STF votou nessa semana e já estava em 5-3 os votos para negar o aumento a essa classe. Gente, a coluna é mais extensa. Pode, por favor, pode comentar. Não, a gente já tinha falado, sim, né? sim, já. Quando a gente lia as matérias, né? Sim. É um absurdo isso, o STF, ele se metendo em assunto que não é para se meter. Tinha que deixar com a legislatura aqui, com o poder legislativo, mas, enfim, julgaram-se que poderiam se meter e lá estão agora, né?
por conta de contas públicas, enfim, na matéria Não, que mas é lamentável traz, entre mesmo outras coisas. que o Supremo, né, queira legislar ou queira fazer, às vezes, do Executivo e do Exatamente. Legislativo, né? Aqui ainda fala só mais um pouquinho, vou ler só um outro trecho aqui que também refere ao nosso jornal. O Correio da Manhã, em diversos editoriais, alertou sobre o impacto do piso nos hospitais filantrópicos e pediu que houvesse uma solução para amenizar estas instituições. Um socorro que passava por um período de redução e até correção da tabela do SUS. Realmente, o Correio da Manhã alertou diversas vezes, não só em editoriais, mas em matérias também, sobre esse impacto que a gente sabe que vai dar problema lá no ano que vem, até mesmo agora, a curto prazo, vai ser impactado. Mas aí cabe ao Legislativo e ao Executivo e ao Ministério da Saúde, que vai ficar com essa bomba na mão, infelizmente, resolver. Mas aqui a matéria é mais extensa, você entra no nosso site, correiodamanhã.com.br, para entender melhor aqui o Cláudio Magnavita faz um relato extenso e detalhado sobre toda a situação. Vamos agora ao Pinga Fogo. Eu vou ler a primeira notinha ali, torcida. O marqueteiro, delator de Marcelo Freixo, anda torcendo para que Rodrigo Neves continue crescendo. Só assim ele considera a hipótese do segundo turno. Os números nos trackings apontam uma real possibilidade de vitória de Cláudio Castro no primeiro turno. A ordem é bater menos no Neves e mais no Castro. Pois é. E aí tem uma outra nota aqui, ó. Inanição. A companhia de Freixo está fazendo água com a falta dos recursos prometidos pela coligação para pagar coisas básicas. Os sinais de sufoco financeiro atingem coisas simples. Eu vou ler mais uma aqui, verdinhas. Olha só, gente. Rola a boca miúda, que tem marqueteiro no Rio trazendo dólar de casa, pedindo a uma auxiliar desavisada para trocar em dinheiro, depositar na própria conta e pagar fornecedor com Pix ou cheque. A coitada pode acabar delatada. O marqueteiro, por sinal, dizem que acabou de fazer plástica. Será que não quer ser reconhecido? Olha só, hein? Política agora, página 4. País poderá ser potência econômica, tá? Entre aspas, inclusive. Conheço o programa de governo de Jair Bolsonaro. Esse é a nossa manchete. O documento é intitulado, abre aspas de novo, pelo bem do Brasil, fecha aspas. E aí, do lado, como a gente já adiantou na página principal, nossa, na primeira página, Ciro foca em aspectos econômicos e educacionais, também para você conhecer o plano de governo de Ciro Gomes, e também tem aqui um pouco do plano de governo do Luiz Inácio Lula da Silva dentro da matéria. Para você conferir, entra no nosso site, que elas são extensas. Então, você vai conhecer ali um pouco do programa de governo dos 3 candidatos aí. Vamos agora ao nacional? Exatamente. Vamos ao nacional. Olha só, sarampo de volta à pauta. Serviços de saúde farão busca ativa de casos da doença no país. O Ministério da Saúde promove um dia de combate ao sarampo, o dia S, com busca ativa a pessoas com suspeita da doença. De acordo com a pasta, a medida visa reforçar ações contra o sarampo em todo o país para acabar com a circulação do vírus. O sarampo aí na foto, você vê a criança, né, toda pintadinha com as costas, aí toda pintada. O sarampo cresceu durante a pandemia. Gente, vamos aqui a outros destaques, né? Vamos à página 5, Estado do Rio, o que é destaque no nosso estado. Grupo de Petrópolis debate ações preventivas. Comitê quer mitigar efeitos do período chuvoso. O grupo tem representantes de secretarias e órgãos estaduais também. Dentro da matéria aqui, o governo realizou nessa semana a 6ª reunião do comitê criado para acompanhar as despesas com a tragédia de Petrópolis na região serrana. Com certeza a gente vai trazer um material maior e mais completo sobre isso aqui, mas já vou te adiantando que esse grupo vem tendo várias discussões ao longo aí desse período. E tem que ficar de olho mesmo nas despesas, né, Roberta? É verdade. A gente já falou algumas vezes do prédio, que está fechado, até agora hoje. nada, né? Entre outras despesas lá, a folha de papel ofício lá, discriminando meia dúzia de coisas para ser aqui menos deselegante. Enfim, a gente sabe que é difícil, mas tem que ficar de olho no nosso dinheiro, onde ele está sendo gasto.
E a nova reunião desse comitê vai acontecer no dia 27 de setembro. Vamos agora à página do Rio de Janeiro com a seguinte notícia: milícias comandam o Rio. Grupos milicianos cresceram seu território 387% em 16 anos. Um estudo lançado ontem afirma que as milícias alcançaram a influência do tráfico de drogas e passaram a ocupar metade das áreas dominadas pelo crime organizado. Mais de 2 milhões de pessoas estão sob o comando da facção de tráfico de drogas Comando Vermelho. Terrível, né? Que dado assustador para o Rio de Janeiro. Ainda tem outros destaques aqui na página, né? Manhã de tiroteio assusta Vila Kennedy, isso aconteceu ontem também. A operação que aconteceu no Rio de Janeiro e acabou lá com 3 mortos também nessa operação. Sufoco em mercado no Recreio assusta. Outra notícia, essa foi no sábado. E pode falar, por favor. Eu queria destacar aqui no Correio Carioca uma notícia sobre o feijão adulterado. Nossa, pois Gente, olha só, um homem foi preso na segunda-feira por pintar feijões Fradinho para vender como se fossem feijões de corda. Ele sabia que seu produto era impróprio para consumo. Aliás, foi ele mesmo que assumiu isso, gente. Terrível, né? Não é para brincar lá, não é difícil. Parece brincadeira, mas não é, gente. A gente ri, mas porque é inusitado. A pessoa pintar um feijão para vender como outro, pois né, é. gente? E eu estava vendo que o quilo do feijão de corda é muito mais caro do que o do feijão Fradinho, enfim, né? Não, imagina, o cara pintar o feijão, gente. Alguém consome aquilo, um produto pintado, entendeu? Gente, sem mais tempo aqui, economia para finalizar, a CNI pede extinção de ADI. Para a entidade, decreto federal, preserva Zona Franca de Manaus. No caso, por perda de objeto, a Confederação Nacional da Indústria protocolou petição ao Supremo Tribunal Federal, na qual pede a extinção da ação direta de inconstitucionalidade 7.153, na qual o Partido Solidariedade defende o fim da redução de 35% do imposto sobre produtos industrializados da maior parte dos produtos fabricados no país, sobre o argumento de que essa medida retiraria a competitividade da Zona Franca de Manaus. Duvido muito, mas enfim. A CNI, então, pede ao STF que anule a ação do Solidariedade, ao destaque em foto ali. Vamos a outros destaques aqui? Temos a página especial, que vocês podem dar uma olhada lá, a página 8, que fala do mercado de planos de saúde, que registra prejuízo bilionário no primeiro semestre, né? Diz aí, a atuação da ANS represou custos e clientes terão tsunami de reajustes. Mas? Exatamente, vai ficar insustentável, né? Porque como que os clientes, eles vão pagar, vão acabar migrando para a rede pública de saúde, e aí o que acontece? Inflando mais ainda a rede pública de saúde, que já é inflada, né? E você pode ver todos os detalhes dessa reportagem, porque é muito importante, porque vai acabar no bolso do consumidor. Você pode conferir no nosso site, Exatamente, né? correiodamanhã.com.br. Esses foram os destaques de hoje do Jornal Correio da Manhã na TV. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Expo CIEE Virtual oferta 16 mil vagas de estágio no país. E você vai ver também que Petrobras anuncia redução no preço do gás de cozinha. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá?
Juntos, vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Nesta segunda-feira, a Petrobras anunciou a redução de 4,7% no preço do gás de cozinha vendido às distribuidoras. Nesta terça-feira, o preço médio da venda do gás liquefeito de petróleo da Petrobras, mais conhecido como gás de cozinha, passou de R$ 4,23 o quilo para R$ 4,03. O último reajuste aconteceu há menos de 2 semanas, no dia 2 de setembro. Esta é a quarta vez que a Petrobras registra diminuição no preço do gás de cozinha desde a troca do presidente estatal, escolhido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Para o consumidor, o preço também muda. Até o dia 3 de agosto, o preço médio do botijão de 13 quilos era de R$ 111,57. A nota da estatal divulgou ainda que a diminuição acompanha a cotação do petróleo praticada no mercado externo. Os preços da petroleira são definidos com base do que é apresentado no exterior. Muita gente não tem condições de pagar, né? Aí fica meio difícil para as pessoas. Diminui no gás e outras coisas aumentam, faz diferença nenhuma. Muito caro, difícil para todo mundo. Que é mais uma despesa e caro. O gás podia ser mais baratinho. E olha, a Força Aérea Brasileira, a FAB, solucionou recentemente um mistério que já se estendia há mais de 40 anos. O desaparecimento do caça F-5E de matrícula FAB 4831, que desapareceu durante um combate aéreo simulado sobre o Lago dos Patos, em Rio Grande do Sul. Pilotado pelo tenente aviador Edson Luiz Macedo, o FAB 4831 desapareceu no dia 28 de julho de 1982. Apesar das buscas, não foram encontrados na época destroços do caça supersônico ou o piloto, que foi promovido ao posto de major. Os destroços do caça foram encontrados pelo pescador Josué Ortiz, cuja rede de pesca ficou presa em um objeto submerso. Ortiz transmitiu então as coordenadas para o aviador civil e velejador Christian Janzer de Lima, que procurava por pistas do F-5 há cerca de 5 anos. Com as informações do pescador, Lima usou o sonar Sidescan do seu veleiro e encontrou os destroços do caça. Foram localizadas diversas partes da aeronave, como os motores, trem de pouso, canhão, pedaços da fuselagem, fragmentos das asas, entre outros componentes. E a caixa preta? Será que encontraram? Saber o que aconteceu, né? Porque a caixa preta é importantíssima, a gente estava aqui debatendo, né? Será que algum OVNI abduziu, episódio, né? Pois é, parece o Triângulo das anos, Bermudas, né? Isso, né? Aqueles casos lá do Triângulo das Bermudas que a gente vê em filmes, mas 40 anos, nossa, bastante tempo, né? É, bacana que acharam, né? Então vamos lá. Com a queda no valor dos combustíveis, o índice de preços ao consumidor amplo registrou uma deflação de 0,36% no mês de agosto. De acordo com especialistas, a expectativa é que, até o fim do ano, esse índice possa cair ainda mais. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA, é a inflação oficial do país e apontou queda de 0,36% no mês de agosto, puxado principalmente pela queda no valor dos combustíveis e de outros produtos agrícolas. Os dados foram divulgados pelo IBGE na última sexta-feira. O IPCA, ele é, vamos colocar assim, em poucas palavras, ele é uma média, né? De mais de 400 itens que o IBGE pesquisa, né? Ele tem arroz, tem feijão, tem tomate, tem gasolina, tem conta de streaming de televisão, né? Conta de telefone móvel, telefone celular, telefone fixo, internet. Então, todos, mais de 400 itens ali, que é feita uma média, basicamente, né? Ver quais itens subiram de preço ou baixaram de preço de um mês para o outro, né? E cada item desse tem um peso, segundo o que a média dos brasileiros consome, né? A redução de agosto foi menor que a comparada no mês de julho, que registrou deflação de 0,68%. Mas além dos combustíveis, outros setores também impactaram para a redução. Mesmo sendo uma deflação menos agressiva, vamos dizer assim, é um cenário melhor para a desinflação, né? Porque os itens que puxaram foram os mesmos, né? Por motivos diferentes, né? A gasolina
e o etanol, o óleo diesel, né? O gás, todos esses derivados de petróleo caíram por conta do preço do petróleo em queda mesmo, né? Com o fim do período de entre-safra em que não há produção de certos alimentos como leite, batata, cenoura e hortaliças, a inflação desses produtos também diminui e deve ser ainda menor para os próximos meses com a chegada da primavera. A expectativa até o fim do ano é que a inflação atinja a casa dos 6%. Eu acho que sim. Eu não sou muito de vir no supermercado não, mas pelo que eu estou observando, sim. O leite caiu. A senhora estava pagando quanto mais ou menos mês passado? Dificilmente eu compro leite de caixinha, eu compro leite em pó. Tá? Mas o leite em pó também está bem caro, né? A redução no imposto do ICMS para a energia elétrica e para as telecomunicações também interferiram de maneira positiva para a retração da inflação. Este ano, o IPCA já atingiu patamares menores que o registrado no segundo semestre do ano passado. Apesar disso, os transportes exerceram um maior impacto negativo no índice geral, sendo responsável por 0,72 pontos percentuais. E olha só, o pagamento do abono salarial PIS/PASEP sofreu alterações importantes nos últimos anos. Em primeiro lugar, houve o adiamento do pagamento em 2020, que apenas foi pago em 2021, sobretudo por conta da necessidade do governo de criar programas emergenciais por conta da pandemia. Com esse adiamento, também o pagamento aos trabalhadores que exerceram alguma atividade com carteira assinada em 2001 foi adiado. Esses receberão apenas em 2023. Além disso, a regra de quando os trabalhadores irão receber o abono foi alterada. Agora, todos os trabalhadores recebem o benefício no mesmo ano. No caso de quem trabalhou em 2021, todos receberão em 2023. O pagamento será feito de acordo com a norma federal, preferencialmente no primeiro semestre do ano, mas isso dependerá dos recursos disponíveis no Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quanto às regras em relação a quem tem direito, elas seguem iguais. Receber remuneração mensal média até 2 salários mínimos com carteira assinada no ano base, ter cadastro no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano base. Para consultar, a forma mais fácil é por meio do aplicativo FGTS. Dentro do app, uma mensagem indicando que existe saque disponível deve aparecer caso você tenha valores pendentes. Caso ela surja, basta clicar nela e depois em solicitar o saque do PIS/PASEP, podendo escolher se o saque será feito presencialmente ou creditado em sua conta. Mais de 16 mil vagas de estágio e de aprendizagem em todo o país começaram a ser oferecidas nesta segunda-feira em mais uma edição da Expo CIEE Virtual. Na plataforma do CIEE, os estudantes podem acompanhar palestras, concorrer a bolsas de cursos de idiomas e conquistar uma vaga de estágio ou de aprendizado. O evento é gratuito e esta é a terceira vez que a edição é realizada de forma online e as inscrições são feitas por meio da plataforma do CIEE. Para se inscrever a uma das 12 mil vagas de estágio ou 4 mil vagas de aprendizado, é necessário ter vínculo com uma instituição de ensino e idade mínima de 16 anos. Já aqueles que desejam entrar no programa de aprendizagem, é necessário ter entre 14 e 24 anos incompletos e cursar o ensino fundamental, médio ou já ter concluído os estudos. Além das vagas de estágio e de aprendizagem, o CIEE vai oferecer palestras sobre saúde mental, empreendedorismo e finanças pessoais, além de dicas para se destacar no processo seletivo. Gabriel Fachola para a TV Correio da Manhã. E segundo o CIEE, que é aquele centro, né, de estágios, né, que une aí as empresas que estão oferecendo o estágio ao aluno, todas as palestras vão oferecer certificados de participação que serão enviados automaticamente para os estudantes que acompanharem ao menos 60% do bate-papo. E, gente, pode vir aqui na aberta aqui, por favor. Hoje é dia do nosso Giro do Esporte, mas infelizmente a gente está sem o nosso craque da informação, o nosso repórter Richard Soltzenburg. Mas a gente vai falar hoje, sim, daqui da bancada mesmo, sobre esporte. Eu já estou abrindo aqui os meus destaques, só para começar. A gente teve aí, ó, nos destaques, no Campeonato Brasileiro, Série B, né, a 30ª rodada do campeonato, Operário
contra o Guarani. Guarani venceu o jogo por 1-0. São os destaques aqui. Ainda Ponte Preta e Ituano ficou naquele jogo morno 1-1. Teve também, o Avaí acerta com Lisca para o lugar de Eduardo Barroca, o novo comandante do Leão da Ilha, acabou de deixar o Santos, equipe que comandou em 8 jogos. 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E a última para o Ceará foram aí a retrospectiva do treinador dentro do Santos. Brasil fatura ouro e prata no desafio de bocha paralímpica em Roma. Matheus Carvalho e Evelyn Oliveira conquistaram o ouro na disputa de pares. Já o trio Luri, Tauan, Andresa Vitória e Maciel Santos foi para a competição por equipes. Então ganharam bastante medalha. E o esporte paralímpico, né, que sempre se mostra muito bem aí em todas as categorias, é uma potência aqui no Brasil o esporte paralímpico. Entre outros destaques, hoje tem decisão mais tarde, às 21h45 ou às 9h45 para você. Flamengo e São Paulo se preparam aí para ver quem vai à final da Copa do Brasil. Jogão. O Flamengo tem uma vantagem aí, que ganhou do São Paulo no primeiro jogo por 3-0. Vamos ver o que a equipe aí rubro-negra faz. Hoje o jogo é no Maracanã, é em casa. Espera-se grande público aí. E provavelmente para você do Rio de Janeiro tem que ficar de olho porque vai ter alteração nas vias, vai ter trenista da Supervia sim. Então fica de olho nessas informações para chegar ao estádio e sair do estádio. Tem que ficar de olho. Outra informação importante é que para quem gosta de futebol, hoje é o dia, viu, Roberta? 9 jogos da Champions League, ou seja, quadro europeu lotado. Tem FC Shakhtar Donetsk contra o Celtic Glasgow, 1h45 da tarde. Tem o Milan contra o Dinamo Zagreb, 1h45 também, mesmo horário. Você aí que assina algum streaming aí, que dá para ver os jogos, você pode escolher lá o jogo que você vai ver ou acompanhar ele pelas TVs fechadas aí também, pelo Premiere, né? Quem tem o Premiere pode ver. Tem vários jogos aqui, eu vou dar mais um, Juventus FC e Benfica, jogão, 16 horas. Tem também Copenhaga contra Sevilha, também às 16, Real Madrid e Leipzig, também às 16, Manchester City e Borussia Dortmund às 16 também, Chelsea e Salzburg às 16 horas, Maccabi Haifa, que é depois de anos fora da Champions League, volta agora a Champions League, esse time aí, contra o Borussia Dortmund. E o último jogo aqui, Glasgow Rangers contra o Napoli, às 16 também. A maioria dos jogos às 16 horas aí, um pouquinho mais tarde, para você saber a tabela. Dá uma olhada lá no site oficial da UEFA Champions League, que você vê a tabela toda e os classificados. Eu queria ressaltar uma notícia aqui, estava procurando até aqui no Instagram, né? Porque o Luva de Pedreiro abandonou a vida de influenciador, verdade, né? E temos essa reportagem também aí, né? Ele excluiu ontem todos os seus posts, tirou a foto do perfil e publicou um Reels, um vídeo em que ele falava, né? Que estava abandonando essa vida aí de influenciador, né? Saúde mental não tem preço, né? Isso. Ele estava, e eu fui ver, deixa eu ver quantos milhões, gente. Aí ele publicou outra coisa. Olha só, gente, 18,4 milhões de pessoas seguindo ele. E ele publicou, vou abrir aqui, vocês vão escutar, há 12 horas um outro vídeo. Então ele postou ontem mesmo um vídeo, 21 horas atrás. Deixa eu tirar o áudio aqui. Mais quase 2 milhões de pessoas curtiram, e aí a gente traz essa matéria falando que no início da tarde de ontem, o influenciador Irã Santana Alves, conhecido como Luva de Pedreiro, que fez assim, ó, puff, né? Boom, né? Um boom, né? Você vê, olha aí, mais de 18 milhões de pessoas seguem ele, né? Então, em contato com a reportagem, a equipe do jovem esclareceu que o excesso de trabalho, somado a um problema de saúde, o fizeram repensar o ritmo de sua carreira. Saúde mental realmente a gente tem que prestar atenção, tem que tomar conta mesmo, né? E aí os médicos diagnosticaram uma inflamação na garganta, né? Porque ele ele sentiu uma dor no corpo, teve febre, coriza, e ele foi ao hospital, né, ser atendido. E aí ontem ele apagou tudo,
das redes dele, vai dar uma publicou parada, um vídeo né? falando que ele vai cumprir com os contratos que já tem aí, né? Porque ele subiu muito rapidamente, né? Então a pessoa ela não está acostumada, né? Não A uma coisa assim de uma hora para outra, né? Olha só, gente, 16 milhões de seguidores, uma vida né? de popstar, né? E aí, Exatamente. se não tiver preparado mentalmente para essa vida, mentalmente você tem que dar uma sobrecarrega, né? recuada ali, senão... E aqui na reportagem, né, o agente dele, um dos agentes, fala que ele tem trabalhado demais em sets de gravação e também para um projeto que envolve a Copa do Mundo, por isso ele resolveu dar um descanso, mas eu tenho certeza que vai sentir falta. Não, vai voltar, daqui a pouco ele volta, está sendo bem agenciado aí, depois que teve aquela confusão com a gente e trocou. Agora ele está bem agenciado, tanto é que vai dar uma pausa para se tratar, né? É ótimo. E olhem só, gente, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, porque na volta a gente vai ver que o bairro de São Pedro recebe móvel, moda e beleza do Senac RJ e feirão Emprega Terê, isso lá em Teresópolis. E você vai ver também que alunos de Paraíba do Sul visitam pontos turísticos em Petrópolis. Voltamos já. Esse falou escola, né? Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olhem só, a gente começa esse bloco falando de movimentação econômica com o turismo em Petrópolis. A Serra Serata, festa para celebrar a cultura italiana, começa nesta quinta-feira em Petrópolis. Vão ser 2 fins de semana de celebração, com programação que acontece no Palácio de Cristal. Em 2 fins de semana, dos dias 15 ao 18 e 22 a 25 de setembro, a Serra Serata toma conta de Petrópolis. A festa que celebra a cultura italiana vai ser aberta nesta quinta-feira, às 6 horas da tarde, com a apresentação da Banda do Batalhão, os tradicionais gondoleiros levando o clima de Veneza para os jardins do palácio e uma exposição sobre Teresa Cristina, além de shows com canções italianas. Exatamente o que a Serra Serata traz é a presença, é o brinde da vida. Por isso ela se chama esse ano La Vita è Bella, a vida é bela. E realmente é. E nós temos que aprender a vivenciar a felicidade, a alegria, a fraternidade, o companheirismo, que é o que todos nós precisamos. O legado italiano está na memória de todos, mas principalmente na dos mais de 115 mil descendentes italianos que vivem em Petrópolis. A primeira italiana a chegar na cidade, ainda na época do Império, foi a imperatriz Teresa Cristina, natural de Nápoles, no Reino da Itália, que vai ser homenageada durante o evento. A cultura italiana vai ser celebrada com exibições de filmes, palestras, contação de histórias, shows, dança e, claro, a tradicional gastronomia italiana. Os pratos servidos nas 30 barracas fazem parte do cardápio elaborado pela Casa de Itália. Não só gastronomia, arte, porque nós temos o Centro Cultural Teresa Cristina, de Bourbon, as Duas Sicílias. Temos eventos, né, shows, contação de história, tem uma programação toda infanto-juvenil. Nós também iremos participar de algumas que é surpresa. E regada a bom vinho, a cerveja, porque o italiano também bebe, e muita alegria. Vai ser uma festa bem bonita.
A expectativa do setor hoteleiro para o período do Serra Serata também é positiva. A previsão do Convention and Visitors Bureau é a de alcançar 90% de ocupação dos 6.300 leitos em 118 meios de hospedagem da cidade nos fins de semana de setembro, em especial para as datas do evento. Nossa, que água na boca, né? Essa pizza logo de manhã, imagina quentinha. Na sexta-feira, hein? No Serra Serata de noite, comer uma pizzazinha. Ai, muito bom. Hein? É movimentando a economia de Petrópolis. Exatamente. Aí, né? Muito bom. E olhem só, gente, às 6h15 da manhã de ontem, uma mulher foi assaltada por 2 homens, um deles armado, em um ponto de ônibus na Estrada do Independência, próximo à estrada do bairro Mauá, em Petrópolis. Os criminosos foram detidos pouco depois em um posto de combustíveis no Quitandinha. Com eles foram apreendidos celulares, uma arma de fogo, cartões e entorpecentes. Um cenário desesperador. Nesta terça-feira, a Polícia Militar de Petrópolis realizou uma ação na região do Quitandinha para prender 2 criminosos. De acordo com a Polícia Civil, a mulher, logo após ser assaltada, conseguiu rastrear o telefone através de um aplicativo. Então, ela e o marido se dirigiram até o posto de combustíveis Ipiranga, na rua General Rondon, na região do Quitandinha. Ao chegarem no local, o marido sacou uma pistola e abordou os 2 criminosos e deu 2 tiros no chão de aviso. Então, a polícia militar chegou ao local e encaminhou todos para a delegacia. Com os criminosos foram apreendidos celulares, um revólver calibre 32, os cartões da vítima e entorpecentes. Na 106ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado, os bandidos foram autuados por roubo, uso de drogas e estelionato, já que chegaram a usar o cartão da vítima para abastecer o veículo em que estavam. O marido da vítima também foi autuado por não ter porte de arma de fogo. De acordo com o proprietário do posto, no momento da prisão, 3 funcionários do estabelecimento estavam no local. Apesar do susto, nenhum deles foi ameaçado ou ferido. Quem trabalha na região se diz preocupado com a segurança da cidade. Diante da situação, né, que está o país, a tendência da criminalidade é aumentar. A vida das pessoas está ficando cada vez mais difícil, então só contribui para o problema. Quando eu vim para Petrópolis, era tranquilo demais, dormíamos de porta aberta, as crianças brincavam nas ruas. Isso foi acabando e a gente nota que só piora. Nós nunca vimos, até 15 anos atrás, a polícia ser rechaçada por meliantes. Difícil, né, a situação, né? A pessoa está indo para o trabalho, 6h15 da manhã, à luz do dia já, porque 6 horas já está, né, claro, e ser surpreendido por isso realmente é muito difícil. Olha, o batalhão de polícia militar tem que ficar em cima mesmo, tem que ser linha dura, porque Petrópolis é ainda considerada uma cidade segura. Isso. E tem que continuar assim. A gente não pode deixar esse pessoal tomar conta, não. Policiamento não pode, não. extensivo, muito bem feito aí pela PM. E ali no Quitandinha, né, justamente onde fica o batalhão. De entrada é justamente o batalhão da Polícia Militar, né? E esse horário aí é justamente o horário que eles estão indo trocar e sair para o turno novo, né? Porque, para quem não sabe, eu sou do bairro, moro muito próximo ao batalhão e quando eu venho para o jornal eu vejo essa movimentação dentro do batalhão, deles chegando e saindo. Então, excelente aí a movimentação da PM Petropolitana. Seguimos aqui com o nosso jornal, porque agora um caso trágico. Na última segunda-feira, uma discussão entre vizinhos em Paraíba do Sul resultou na morte de um dos envolvidos. Imagens gravadas por moradores mostram 2 homens discutindo no meio da rua, no bairro Inema, em Paraíba do Sul. Um deles está com uma foice na mão. Após minutos de discussão e provocações, a polícia foi acionada, mas o acusado conseguiu agredir o vizinho, que foi atingido na cabeça com uma foice. Quando tentou atingir a vítima novamente, a polícia militar interviu e atirou.
De acordo com a polícia militar, os agentes dispararam nas pernas. O acusado ainda foi atendido pela equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações preliminares, a artéria femoral foi atingida. A causa da morte vai ser confirmada por perícia. O homem que foi atingido pela foice foi levado ao hospital e não há informações sobre o estado de saúde. Um inquérito foi aberto para investigar o caso. As armas utilizadas pelos policiais na ocorrência foram apreendidas. Gente, essa pessoa não estava em si, né? Em sã consciência. Não, olha só, vamos lá, vamos analisar o caso aqui. Que coisa, né? O cara com a foice, completamente errado, ele deu uma foiçada lá no outro, não tem razão nenhuma. Agora, vocês ouviram aí quantos tiros? Nossa. Se o pessoal do Master puder colocar para a gente contar 6, 7 tiros, será que eles não poderiam atingir a perna do sujeito que já ia imobilizar? Vamos ver. Nada, mas o acusado conseguiu agredir o vizinho. Pode ir lá na parte dos tiros lá, tenta pular. Aí, já vai. Tirou. De acordo com a polícia... Pode tirar a matéria, pode voltar pra gente aqui. 8 tiros. Nossa. Que nós contamos. Não sei se tem necessidade, mas enfim. 8 tiros para derrubar uma pessoa. Não poderia, né, atirar na perna. A gente estava falando, né, como a polícia de Petrópolis foi eficaz, mas essa polícia aí de Paraíba do Sul, né? Isso vendo as imagens, tá? Então a gente não sabe realmente o que aconteceu lá. Mas 8 tiros para uma pessoa que está com uma foice, ele devia estar, não sei. Tanto é que as armas dos policiais foram apreendidas, né? Gente, porque olha só, você provavelmente vai ter uma investigação em cima desse caso. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que isso aí foi abuso. Exagero. Com certeza deve ter câmera aí, como nós temos essas imagens. Será que 8 tiros justificaria? Será que essa pessoa era um bandido? Será que essa pessoa era um pai de família que estava descontrolado por alguma coisa? Agora, 8 tiros... Vamos ficar de olho no caso. Gente, que polícia é essa que não tem outra forma de segurar? Muito complicado. Era uma foice, não era uma arma de fogo. Mas a gente aqui tem só essas imagens, a gente está esperando mais informações. Você consegue acertar alguém à distância, mas a foice só se ele for, me fala aí, algum... super-herói que faz assim com a foice. Não sei, acho que não tem. E atinge o batalhão todo, né? Difícil. Vamos continuar? Vamos. Olha só, na tarde de ontem, por volta das 2h30, um idoso que caminhava próximo à calçada do terminal rodoviário do centro de Petrópolis se desequilibrou e por pouco não foi atropelado por um ônibus. O coletivo fazia a curva para entrar no terminal do centro quando o motorista viu o idoso e freou para evitar o acidente. Segundo testemunhas, o idoso se assustou ao ver a proximidade do ônibus, se desequilibrou e caiu. Na queda, ele bateu com o braço na calçada. Policiais militares que estavam na região auxiliaram no fluxo do trânsito, que ficou em meia pista, até que o idoso pudesse ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. E olha, termina na próxima sexta-feira o prazo para os interessados realizarem a inscrição para o concurso público da educação em Petrópolis. Serão um total de 877 vagas disponíveis. Os interessados em participar do concurso público têm até a próxima sexta-feira para realizar a inscrição, que inclusive deve ser feita no site da Fundação Sintra, que é a responsável pelo edital. O site é o seguinte, www.domsintra.org.br. Vale lembrar que as informações em relação ao edital estão disponíveis no site da Prefeitura de Petrópolis. Serão um total de 877 vagas. Dessas, são um total de 352 para nível médio e 525 para o ensino superior. Além disso, 277 oportunidades serão voltadas para pessoas com deficiência, indígenas ou então pessoas negras. As inscrições têm uma taxa que é de R$ 108 para o ensino superior e de R$ 78 para o ensino médio. As provas serão aplicadas no dia 16 de outubro. O local ainda não foi divulgado. Richard Stutzenburg para o Correio da Manhã na TV. Nesta semana, a Prefeitura de Petrópolis informou que a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, já realizou a limpeza de mais de 2.000 bueiros desde as tragédias do início do ano.
Apesar disso, ainda é possível encontrar alguns desses equipamentos entupidos em diversos pontos da cidade. Quase 7 meses se passaram da maior tragédia socioambiental de Petrópolis e, ao andar pelo centro histórico, é possível notar trabalhos que deveriam, mas ainda não foram feitos pela prefeitura. Na rua Nilo Peçanha, por exemplo, um bueiro está completamente cheio de lama e, bem em frente ao obelisco, o cenário se repete. Ainda tem muita coisa a fazer, né? Desentupir bueiros, corrigir as coisas dos bairros, ajudar as pessoas que ainda estão sem ajuda para moradia, né? Principalmente nos bairros, Rua Tereza, aquele morro ali da 24 de maio, né? Alto da Serra. Todo petropolitano hoje em dia tem medo da chuva. Todo. De acordo com a prefeitura, mais de 2.000 bueiros foram limpos com o apoio da Secretaria de Obras. Além disso, a Condep tem realizado a limpeza do Relógio das Flores e poda de árvores em outras 6 localidades. Acho que não é muito legal, não. Acho que é meio péssimo. Foi divulgado esta semana que a Condep realizou serviços em mais de 150 ruas de Petrópolis. Mas aqui na Rua da Imperatriz, no centro da cidade, em frente ao Teatro Dom Pedro, nota-se que o serviço está muito longe do ideal. Mas a limpeza dos bueiros não é o único problema. Aqui na Praça dos Expedicionários, pelo menos 3 lixeiras públicas estão quebradas. Por toda a extensão da Rua do Imperador, é possível notar que várias lixeiras estão com partes quebradas ou até inutilizadas devido ao péssimo estado de conservação. Diante disso, muitas vezes o lixo é colocado na própria calçada. Não. Nenhuma, não tem nada feito aqui. Olha, a limpeza dos bueiros é algo assim essencial. Sim. Nós, apesar da Condep ter falado que eles limparam em mais de 2.000 bueiros, né, mas para uma cidade de 300 mil habitantes, né, uma cidade grande conforme Petrópolis isso é muito pouco. Né? Nós flagramos aí no centro da cidade vários bueiros tampados, literalmente. Logo onde, né? No centro na da Rua do cidade. Imperador, ali no centro da cidade. Então imagina, uma outra tempestade daquela não vai água ter, não escoa. Exatamente, não vai ter o escoamento necessário. Os bueiros não existem mais, né? Não estão cumprindo o seu papel, né? Sim. E sobre as lixeiras, por exemplo, quando eu saio daqui, ontem, né? Ontem eu saí daqui, fui em direção a 16 de março, sem lixeira. Só tinha aquela parte de cima, todas as lixeiras estavam fora, eu não sei. Depredam, né? Por que retiram? Não sei o que está acontecendo, mas a gente viu ali, por exemplo, 2 ali depredadas, rachadas embaixo, Sim, quebradas. Tem esse caso, mas a prefeitura tem que repor. No caso que eu vi, eram as lixeiras só com a parte de cima, sem a parte de baixo. Não parecia estar depredada, não. Estava faltando mesmo ali. Então, queria jogar alguma coisa no lixo, não tem. Então, a Condep tem que olhar com mais carinho isso aí, né? Pelo amor de Deus. É verdade. E olha só, gente, vamos mudar um pouquinho aqui de assunto, porque o bairro São Pedro vai receber a Escola Móvel Moda e Beleza do Senac RJ. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Teresópolis com a instituição, com oferta de 6 cursos gratuitos no segmento de beleza e inscrições marcadas para os dias 20 e 21 de setembro. A carreta escola ficará baseada na Praça dos Expedicionários. Os cursos têm o objetivo de ampliar o atendimento de quem busca colocação no mercado de trabalho. Por isso, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária vai realizar no mesmo local o Feirão Emprega Terê, entre os dias 19 e 24 de setembro, com atendimento descentralizado da Casa do Trabalhador de Teresópolis. Ao todo, são 140 vagas. A carreta Escola Moda e Beleza vai realizar as inscrições nos dias 20 e 21 de setembro para os cursos gratuitos de manicure e pedicure, práticas de trabalho dos cabeleireiros, técnicas básicas de maquiagem, design de sobrancelhas, cabelo crespos e cacheados. Os cursos vão acontecer de 21 de setembro a 2 de dezembro. O feirão, iniciativa do Pra Cima Terê, vai disponibilizar oportunidades de emprego com e sem experiência, requerimento de carteira de trabalho digital, orientação sobre seguro-desemprego, e qualificação profissional.
Os alunos da Escola Municipal Vereador Antônio Inácio Coelho, no distrito de Inconfidência, em Paraíba do Sul, fizeram uma visita à cidade imperial na última sexta-feira. Olha só. Os estudantes sul-paraibanos das turmas do 7º, 8º e 9º anos da Escola Municipal Vereador Antônio Inácio Coelho conheceram na última sexta-feira o Museu Imperial, a Casa de Santos Dumont, a Catedral e o Palácio de Cristal. O passeio possibilitou ampliar as aulas com a visão dos fatos históricos abordados pelos museus. Segundo eles, o que mais chamou a atenção dos alunos foi o chuveiro inventado por Santos Dumont. O chuveiro de Santos Dumont realmente é uma invenção muito fantástica. Legal, né? E estou aqui eu olhando assim a previsão para os próximos dias, né? Vai fazer sol, vai fazer chuva, o tempo vai esfriar, o tempo vai ficar mais quente. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje, então. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou mais um informativo. A previsão é de chuva acumulada do dia 12 a 19 de setembro. Mesmo assim, a baixa umidade relativa do ar vai continuar durante esta semana. A quarta-feira em Nova Friburgo será de pancadas de chuva e trovoadas durante a manhã e noite. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, as pancadas de chuva com trovoadas começam no período da tarde e se estendem até a noite. Ao longo do dia, o município registrará declínio na temperatura, com mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, a quarta-feira será de chuva forte, durante todo o dia. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão também será de pancadas de chuva com trovões, principalmente no período da tarde e noite. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 31. Em Pati do Alferes, a situação é parecida. Chuva forte e trovões durante todo o dia. A cidade também registrará declínio na temperatura, com mínima de 17 e máxima de 28 graus. E em Três Rios, a previsão também é de chuva com trovoadas, mas é o único município que registrará elevação na temperatura, com mínima de 21 e máxima de 34 graus. Para todas as cidades citadas, a previsão é de chuva moderada a forte. Os ventos serão fracos. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193 ou 199 da Defesa Civil. Por hoje, a nossa primeira edição do Correio da Manhã vai ficando por aqui, mas amanhã, a partir das 7h30, estaremos de volta junto com você, trazendo muitas informações. Tchau. Tchau, tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.